Qual dia em especial? Da Imaculada. E na sua cela, ele tinha uma palavra de São Bernardo que dizia o seguinte: Maria é a razão da minha esperança. Nossa Senhora tem sido a razão da tua esperança? Você tem confiado a ela, para ela levar os desejos e as necessidades do teu coração para o filho dela? Ou você só tem feito lamentar, murmurar, reclamar, dizer que você sofre, dizer que a tua cruz é pesada, dizer? Porque quando a gente confia, a gente não tem o que duvidar. Tem um processo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Quando os nossos filhos pedem alguma coisa para a gente não deixa, eles não ficam insistindo? Nossa Senhora não pode ser diferente. Nós temos que colocar no nosso coração que seja feita a vontade de Deus. Porque se for feita a nossa vontade, muitas vezes ela é contrária à vontade de Deus. E aí acontecem coisas que a gente acaba falando assim: nossa, mas eu rezei tanto, eu pedi tanto para Deus e não deu certo, olha o que aconteceu. Será que você não forçou? Porque Deus dá o livre-arbítrio. Deus não nega o pedido de um filho. Nós temos que tomar cuidado se a nossa oração está sendo certa. Eu tenho pedido certo? Senhor, seja feita a tua vontade. Mãezinha, intercede por mim junto ao teu filho. O meu desejo, a minha necessidade é essa. Que ela se realize, mãe, se for a vontade do teu filho. Os últimos anos de Padre Pio foram oferecidos a Nossa Senhora. Quantas vezes as pessoas ouviram, mesmo com a saúde debilitada, que Padre Pio, ele era muito doente. Ele era uma pessoa muito doente. As pessoas viam ele ajoelhado diante do mosaico de Nossa Senhora. Até os seus últimos momentos de vida, ele ficou com um terço na mão e ele falava: Jesus, Maria, Jesus, Maria, Jesus, Maria. E você, quando está passando aquele momento difícil, o que você faz? Humanamente nós vamos reclamar, esbravejar. Tem gente que até se revolta com Deus, se afasta. O que você tem feito? Como você tem lidado com as cruzes que o Senhor permite na tua vida? Em 20 de setembro de 1918, ele recebeu a estigmatização. Ele tinha uma única testemunha nesse momento: Nossa Senhora. Era a única testemunha dele. E ele estava, sabe onde? Na igrejinha de Santa Maria das Graças. Foram várias vezes em que São Padre Pio, ele recebeu o consolo da mãe nos seus momentos de dor e aflição. E ele sempre dizia assim: Jesus e Maria continuam a me servir de pais. Então, ele, sendo o homem que foi, ele foi santo. Ele sofreu dores humanas e espirituais.
Quem já leu ou assistiu o filme dele, ou até mesmo ouviu falar, sabe dos ataques que ele tinha. E é muito interessante, porque certa vez uma pessoa perguntou para ele assim, ele atendia confissões de 9 horas, ele rezava a missa dele durava de 4 a 5 horas. E perguntaram para ele que tempo que ele visitava doentes, que tempo que ele achava para rezar o rosário, porque ele sempre falou do rosário. Ele falava assim, à noite. Daí a pessoa ficou pensando, mas à noite é a hora de dormir, né? Ele não dormia, porque o demônio não deixava ele dormir. E ao invés dele murmurar, chorar, reclamar, sabe o que ele fazia? Ele rezava o rosário. Ele rezava em média 36 terços por dia. Nós reclamamos de rezar um. Você imagina, ele estava fazendo alguma coisa, ele estava rezando. Durante as confissões, ele rezava o terço. Ah, mas como assim? Como que ele rezava o terço durante a confissão? Ele estava atendendo alguém e rezava o terço? Sim. E se a pessoa esquecia o pecado, ele falava assim, você esqueceu de dar o pecado. A gente pode ver assim, que de todas as informações, de tudo que a gente tem a respeito dele, Nossa Senhora está presente na vida dele. E é coincidência? Não é coincidência. Nossa Senhora tinha um amor tão grande por ele, que se não fosse Nossa Senhora, ele não teria passado por tudo que ele passou. Com fortaleza, sabedoria. A gente olha para São Padre Pio e fala assim, nossa, ele tinha dons incríveis, A pessoa chegar para confessar, eu não sei se vocês já ouviram a história, chegou uma mulher para confessar e ele pegou e falou para ela assim, volte para sua casa. Ela falou, por quê? Daí ele falou assim, volte, quando você se arrepender de tal pecado, você volta aqui. E ela foi embora. Claro que você imagina como uma pessoa sai se um padre falasse isso para você? E aí conta que aconteceram várias coisas e quando ela voltou, ela havia se arrependido e conseguiu confessar ele. Então ele tinha esse dom especial de Deus, que muitas pessoas na época não viam com bons olhos. Ele tinha o dom da dilatação, isso aí é um dom extraordinário de Deus. Então Deus o agraciou com muitos dons, ele foi instrumento de Deus. E em todos os ataques, ele apanhava durante a noite, gente. Apanhava de verdade. E quando ele estava ali rezando, ele descreve que ele via os travesseiros, as coisas da cela dele voando, como diz, sendo arremessadas. Parece algo surreal. Mas se você tiver a oportunidade de ler ou assistir o filme dele, você vai conhecer uma pessoa que ele lutou